Bom dia, galera. Hoje a gente está aqui com o professor João da Casa do Atleta. Ele vai contar algumas coisas para a gente que eu sei que todo mundo quer saber. João, me conta como é que surgiu a ideia da Casa do Atleta? Isso sempre foi um sonho na sua vida ou isso aconteceu por acaso na sua vida? Fala um pouquinho para a gente aí. Então, eu sou formado em Educação Física, hoje fazendo pós-graduação em Fisiologia, e a ideia da Casa do Atleta surgiu há 7 anos atrás, um pouco antes da pandemia, e quando eu comecei a tomar gosto da preparação física. Já trabalhava com esporte já, mas quando eu comecei a tomar gosto da preparação física foi onde surgiu a Casa do Atleta. E aí eu fui me especializando na área, entendendo sobre preparação física, porque aqui, como é a casa do atleta, nós não atendemos só uma modalidade. É claro que hoje o nosso carro-chefe aqui é os atletas de futebol, mas nós atendemos hoje atleta de vôlei, atleta de basquete, praticante de luta, muay thai, jiu-jitsu. Então, assim, tem inúmeros atletas hoje que nós conseguimos fazer essa parte complementar e toda a preparação física do atleta. Preparação para concursos também, né? Vocês fazem? Preparação para concurso também, o meu irmão, ele é militar, então ele está mais nessa área e eu estou mais na área como os atletas. E, João, como é que é para você esse dia a dia, cara, em contato com os atletas, saber que você é responsável pela manutenção do ano do atleta, pelo o rendimento do atleta, como é que é essa sua relação com o cliente, com o pai do atleta? Então, esse é o nosso, vamos dizer, o nosso diferencial aqui dentro, né? Nós temos um cuidado desde quando o atleta chega aqui para fazer a sua primeira aula experimental, sua avaliação, aonde a gente mostra todo o procedimento que nós vamos fazer, né, com ele dentro daquele período. Seja lá um período curto, ou seja um atleta que venha para cá para manter ali anual a sua preparação física, né, onde a gente consegue fazer avaliações de início e de 3 em 3 meses a gente vai conseguindo ali fazer as reavaliações para que a gente possa estar mostrando ali a evolução do atleta, né? Então, assim, e hoje a gente também está atuando numa outra área, que é a área da reabilitação de atleta. Então, é um pouco mais difícil e assim a gente consegue periodizar, né? Mostrando para os pais tudo dentro das avaliações que a gente faz de força, avaliações de padrões de movimento, de desequilíbrio muscular, de força vertical, horizontal, toda a evolução ou não do atleta, né? E não só dentro de avaliações, né? E nós temos um cuidado aqui, um protocolo, que é o nosso controle de carga interno, né, onde a gente consegue ali monitorar as noites de sono, o humor, hidratação do atleta, que são fatores que fazem a diferença no nosso trabalho, né? Não é só dar treino e cansar mais o corpo do atleta, é ter um controle daquilo que nós estamos fazendo, né? Porque a, a, a diferença no treinamento é você ter o controle daquilo que você está fazendo, né? Por isso que hoje eu estou me formando, estou me formando em fisiologia do exercício, fazendo uma pós-graduação, acabando agora, para que eu entenda cada vez mais como periodizar e ter o controle de treino, né? Não só dar a aula, montar ali a aula e ser aquela coisa aleatória, Até né? porque você tem que ter também um controle mínimo sobre o que o atleta faz fora daqui, né? Sim, Sobre o tempo que ele treina, se treina campo, treina quadra, se faz os dois, se faz um outro personal.
Tudo isso eu acho que é muito relevante para o que tu faz aqui, né? Para prevenir principalmente lesões. Sim. É porque muitas das vezes, é, a maioria aqui dos nossos atletas, a gente faz o quê? A gente faz a parte complementar dele, né? O atleta já tem o trabalho fora, dentro do seu clube, como você mesmo falou, com outro personal, alguma outra coisa. E aqui a gente faz a parte complementar, daquilo que o atleta não está conseguindo desenvolver fora daqui. E aqui a gente consegue, em força, velocidade, às vezes num padrão de movimento, melhorar ali a coordenação, a agilidade do atleta. Isso faz uma grande diferença, né? E também em diminuir os índices de lesões, né? Que eu acho que todo atleta almeja isso, né? Que não tem por onde correr. Você sendo atleta, uma hora você vai se lesionar. Mas você diminuir os índices de lesões, isso já faz uma grande parte, uma grande diferença na vida do atleta. E, João, me fala um pouquinho como é que é o processo de reabilitação. Muita gente deve querer saber como você consegue ajudar o atleta a voltar à ação. Então, cada lesão tem o seu período, né, de tratamento, né? Por exemplo, eu tratei agora, pouco tempo atrás, um menino que já voltou a jogar, foi LCA, né, ligamento cruzado anterior. E eu já peguei ele já no meio vamos dizer, com um período curto ali de um tratamento com outro profissional que ele estava fazendo e consegui dar continuidade e nós conseguimos reabilitá-lo. E hoje ele já está ali, já apto a fazer a prática do futebol que ele pratica, né? Aí depende muito, não só do nosso trabalho, né? A reabilitação, ela depende também de outros profissionais, né? Ele tem que ter o acompanhamento com outros profissionais para que a gente consiga dar ótimo resultado. Não só aos profissionais, como também ao atleta. Se esse atleta ele não tiver, vamos dizer, uma boa educação de, de, de dormir bem, de ser um atleta, né, de se alimentar bem, se hidratar bem, dormir no horário certo, ele dormir ali no mínimo ali 8 horas por dia, isso conta muito, né? Muitos atletas hoje estão perdendo seu espaço dentro do âmbito da prática de qual seja a modalidade, porque infelizmente eles não querem ser um atleta, né? Eles querem praticar aquela modalidade. Isso faz muita diferença, né? Mas voltando para esse assunto, como a gente consegue ter bons resultados, uma das situações é essa, né? Fazendo avaliações, tendo ali, respeitando o processo certinho daquela reabilitação, né? Para que a gente consigamos ter ali bons resultados, né? Ou seja, respeitar o processo, respeitar também que não só eu que faço a reabilitação, respeitar que tem outros profissionais envolvidos e o atleta que se encontra ali naquele período de reabilitação, ele entender que ele tem que se ajudar também, ele tem que fazer a parte dele. É um trabalho de paciência, não só do atleta, né? Como eu acho até mais dos pais, pelo que a gente vê aí, né? Alguns pais têm muita ânsia do filho voltar, do atleta estar em ação de novo, muito desespero até, vamos dizer assim, e acaba, às vezes, prejudicando todo um trabalho, né? Sim, sim. Eu tive uma experiência com outro atleta, né, que não foi muito boa, né, até por essa situação de não respeitar o processo de reabilitação, né? Enfim, tem aqui o falar do atleta, né? Mas eu tive essa experiência, né? Ali, infelizmente, algumas coisas estavam indo para um outro caminho. Eu estava tentando mostrar que o caminho não era aquele. Infelizmente, acabou acontecendo que o atleta voltou a sentir, né? Enfim, Aí é um processo é um todo processo de novo, mais né? doloroso para aquele atleta, mentalmente também. Se o atleta não tiver uma cabeça
no lugar ali, infelizmente, muitas das vezes nem volta, né, Desanima, né? para o esporte, porque fica naquela coisa, será que eu vou me machucar de novo? Será que eu vou conseguir voltar? Ainda mais quando é criança, né? Quando é base, como aqui eu tenho meu maior nicho aqui de atletas são atletas de base. Então, é um trabalho que você tem que ter uma responsabilidade, um cuidado muito grande, né? Então, o conselho que a gente dá para os pais é respeitem o processo, respeitem o tempo de recuperação, o dia um dia após o outro. Como ele falou, são outros médicos também, fisioterapia, tudo faz parte, né, desse processo Sim. para que o atleta possa voltar e, como você falou, não se machucar de novo, né? E voltar em alta performance, né? Que é o que todos almejam. Muitos não conseguem voltar em alta performance. E é isso que é o nosso maior trabalho. Não só reabilitar aquele atleta, né? Mas fazer que ele volte a praticar a modalidade dele, esportiva, seja lá qual for, em alto rendimento, que é o que todo mundo hoje procura. João, outro assunto que eu queria te perguntar, cara, hoje em dia está muito em alta a palavra alto rendimento. O que você tem a passar para a gente sobre essa questão? Então, muitos confundem, né, um trabalho realmente de alto rendimento. Eu, no meu entendimento, em todos esses anos como profissional de educação física, estudando agora fisiologia, eu entendo que para você chegar ao alto rendimento é um processo muito grande. Você não consegue alcançar um nível cognitivo, físico, seja lá eles que for, de força, de velocidade, de potência, assim, no piscar de olhos, né? Coordenativo, de agilidade. Então, é um processo até você chegar realmente a um alto rendimento. O alto rendimento que eu entendo hoje vamos dizer que eu tenho aqui um menino de 7 anos. Qual é o trabalho com essa criança, com esse atleta? É fazer ele entender e ter um nível de consciência corporal, né, para que ele se movimente de uma maneira correta, para que ele tenha bons padrões de movimento, para que ele tenha um nível de força dentro daquela idade dele ali, certo, né? Porque assim, muitas das vezes a criança até tem um nível de força bacana, mas ele não consegue exercer aquilo ali porque ele não tem uma consciência corporal de como ele fazia um agachamento, de como ele acelerar, vamos dizer, vamos botar aí para o atleta de futebol. Ah, o meu filho ele não consegue correr de uma maneira, ele não consegue ter uma explosão. E muitas das vezes, aqui a gente vai fazer corretivos de, de corrida e que ele vai se movimentar melhor, que ele vai se locomover melhor dentro de campo e que ele vai atingir o nível de força que ele tem que atingir. As pessoas não Então, entendem que a postura, o movimento do braço, o tanto que você levanta o joelho ou não, tudo isso influencia no desempenho de uma corrida, sim, de um giro, dessas coisas, né? sim, sim. Então, assim, voltando para a sua pergunta, o que é o alto rendimento, o que eu entendo, são essas situações que eu já citei aqui e, né, volto a falar, o atleta ele tem que ser atleta. Então, o alto rendimento, ele inclui muitas coisas. Controle de carga é uma das situações que a gente tem no alto rendimento, o controle de carga. O recovery também faz parte do alto rendimento, porque se você não só, se você só querer treinar e só dar uma fadiga no seu corpo e não ter aquele período de descanso, de
descansar o seu corpo da maneira correta, você vai entrar numa fadiga. E muitas das vezes, o que a gente vê na internet hoje são treinos de alto rendimento, treino de alto rendimento, treino de alto rendimento. Mas você fazer a parte do recovery, você fazer, hoje tem muito, que está muito em alta, que eu também dou um ok, são os psicólogos do esporte. Cara, de suma importância o atleta ter uma cabeça boa, voltada para aquilo ali, entender que o esporte ele tem seus altos e baixos, que ele vai estar lá em cima, que vai ter uma hora que ele vai estar um período embaixo. Saber essas sobrecargas mental também, essas sobrecargas que muitas das vezes não é sobrecarga de treino, é uma sobrecarga psicológica. Isso faz muita diferença, né? E volto a dizer, o recovery não é o. Aqui a gente tem a botinha pneumática, que é uma parte do recovery, que é uma parte da situação que a gente faz, mas o recovery que eu tô falando é você ter boas noites de sono, é você se hidratar, é você se alimentar bem. Isso é fundamental para o seu recovery, para você ter um corpo bem saudável. E, João, a gente que acompanha aqui o seu trabalho, a gente vê o seu crescimento, a gente vê a sua vontade de evoluir. Eu queria saber de você aonde você pensa em chegar. Você já comentou umas outras vezes que você já está providenciando mais materiais para você ter mais tecnologia, mais opções de treino, mas aonde hoje você sonha em alcançar? Então, em tudo que eu faço, eu tento dar o meu melhor. Estudar. Acho que o estudo é o parâmetro é o norte que você tem que você nunca pode deixar para trás. Hoje, como eu já citei em alguns outros momentos, eu estou me formando em fisiologia do exercício para entender um pouco mais. O ano que vem eu pretendo fazer medicina esportiva para estar cada vez mais crescendo e entendendo aquilo que você faz, né? Agora, sobre espaço físico, né? Eu pretendo que o meu espaço aqui, por toda a dificuldade que nós temos aqui hoje, que seja o melhor espaço, que consiga a, abraçar de uma forma mais coerente, mais correta, aquele atleta que precisa realmente da alta performance. Acho que não pegou, acho que não foi legal. Enfim, e o que eu almejo sobre espaço físico? Hoje eu estou aqui lutando há 7 anos, né? Hoje nós temos aqui alguns materiais bacanas já, como esteira, enfim. Eu pretendo ter o melhor centro esportivo de preparação física, de fisiologia, de centro de estudo, que eu pretendo formar aqui também um centro de estudo. Aqui em cima, na parte de cima, hoje já temos já aula de jiu-jitsu, né? Que é uma outra modalidade que nós estamos abraçando, então faz parte de todo esse trabalho aqui. Vamos estudar agora como fazer uma boa preparação física para atletas de jiu-jitsu também. Bacana. Enfim, cara, como é a casa do atleta, a gente trabalha com a ciência, né? A gente trabalha baseado dentro da ciência. Então a ciência ela, ela não é uma ciência exata. E todos os dias muda alguma coisa, vem algo diferente, né? Às vezes até mesmo de marketing, né? Para vender ou aquilo que realmente faz a diferença na vida do atleta, né? Então a ciência ela serve para essas coisas. Então o que eu almejo hoje, cara, é ser um cientista na área da preparação física, um doutor,
né, um pós-doutor na área da preparação, da fisiologia, do treinamento em geral. João, e a gente que acompanha aqui, cara, o teu dia a dia vê que você trabalha com muitos atletas de base, mas que é uma grande responsabilidade, né? Muitos atletas de clubes grandes, de clubes que não são considerados quatro grandes, mas estão aí muito forte no cenário de futebol do Rio de Janeiro. Como é que é para você, cara, saber dessa responsabilidade? A gente lida com vida, né, cara, com sonhos, né? E se você não sonhar junto com aquele atleta, acho que a parte mais gostosa daqui do nosso trabalho é você saber que está ajudando, né, a capacitar aquele atleta que já tem um dom, que já está ali meio caminho andado para um grande futuro dentro do esporte, né? Você citou futebol, mas hoje eu tenho aqui meninas do vôlei que tá lá em cima também. Né, você É, comentou. temos atletas de jiu-jitsu também, atletas que almejam algo grande dentro do esporte. Tem atleta de basquete, um deles é meu filho também, que eu almejo, né, tá vendo ele em grandes ligas, jogando, né, em alto rendimento. E assim, é uma responsabilidade muito grande, né? É uma responsabilidade muito grande. Então a gente tenta fazer o máximo, dar o nosso melhor para ajudar esse dom que Deus deu a cada um, né? Ou aquele hoje em dia se forma atleta, né? Tem os meninos que já nascem com dom em alguma modalidade esportiva e tem aqueles que são atletas, que são dedicados, que é um cara que em todos os parâmetros como atleta ele tem, Hoje, literalmente, o esforço vence o talento. o esforço vence o talento. E não é só no futebol, né? A gente tem essa frase que é do nosso querido Zé Roberto, né? Que é um cara que Outro patamar, né? é outro patamar. Enfim, mas essa frase eu levo para tudo, né? Aqui, o meu esforço, o meu talento aqui que eu tenho aqui em dar aula, o meu esforço vence esse meu talento, né? Eu comecei dando aula na rua, cara, dando aula em praça pública. Há 6 anos atrás eu não tinha material nenhum. Eu tinha ali, Meia dúzia de cone, tinha duas duas bolas. bolas, um conezinho e tal. E aí um colega falou assim, pô, cara, me dá aula aí, cara, negócio de pandemia e tal. Eu falei, pô, cara, eu tava mal para baixo também. Enfim, fui ali ajudar ele e aí peguei o gosto e, cara, Acabou de lá se pra ajudando cá, também. de lá pra cá, O cara, esporte tem esse poder, né, de mudar a vida das pessoas, dar água para o vinho, não só financeiramente, profissionalmente, mas mentalmente, né, cara? sim, O que você comentou, a parte mental é muito, hoje em dia está muito em alta terapia do esporte, psicologia do esporte, porque a parte mental realmente faz parte, né, do alto rendimento. faz parte, cara, faz parte. E se você quer ser um grande atleta, você tem que entender um pouco disso, você tem que buscar esses outros profissionais, né? E assim, voltando lá um pouquinho atrás, como eu estava falando, né? Eu não tinha nada, né? E hoje, graças a Deus, aqui na Baixada Fluminense, em Nova Iguaçu, pelo menos, né? Eu creio que eu sou uma grande referência aqui Sim, com para muitos certeza. atletas. Hoje eu tenho aqui 50 atletas diariamente que a gente atende, né? De manhã, à tarde e noite, né? É cansativo. Muitas das vezes a gente dá vontade até de você desistir, cara. Porque eu me cobro muito, eu quero dar sempre o meu melhor em tudo. Né? Eu quero ter um espaço físico o melhor, eu quero a minha aula tem que ser a melhor. E, então, assim, é muito cansativo, porque eu já não sou nenhum garoto, né?
Eu tenho 42 anos, tenho família, tenho outras responsabilidades, e você ter tudo isso e buscar conhecimento, estudar, é muito cansativo, entendeu? Mas tá valendo a pena, graças a Deus. Isso. E, João, para a gente finalizar tudo isso aqui, né? Você comentou que alcançou, que almeja coisas maiores, mas você também tem uma equipe, né? Que sozinho ninguém aguenta. Não tem como bater os escanteios e ir para cabecear, né, cara? Então, até pouco tempo atrás, eu fazia tudo sozinho, né? Até por questões financeiras mesmo, né? Porque a gente está crescendo, nosso crescimento é com honestidade, né? Graças a Deus. Então, as coisas, a gente sabe, né? Onde nós moramos, né? Somos brasileiros. Então, o nosso crescimento para todo brasileiro honesto, ele é, né, Sofrido. sofrido, mas é gostoso de viver, né? E sim, hoje eu tenho duas estagiárias aqui, duas meninas muito capacitadas. É uma que já está comigo já há um bom tempo, já, que é a Brenda, há 6 meses, já saca muito bem de avaliações, de periodizações de aula, enfim, né? Tá engrenando aí. E há uma outra que é a Tayane, né? Tem um pouco tempo menor, né? Tem o meu irmão também, que já é profissional na área, e como eu disse lá atrás a vocês, que trabalha com treinamento para concurso militar, enfim, porque o meu irmão também, ele tem essa base militar por ser militar, né? Está atuando ainda na área ainda, então ele tem uma boa base, os alunos dele também têm tido bons resultados. Hoje ele não está aqui, né, nessa nossa conversa aqui, porque ele tá trabalhando, né? Mas enfim, a gente também atua nisso. E ele tem bons resultados. Todos os alunos que ele conseguiu aí dar aula, conseguiu bons resultados, foram aprovados. Tem agora 3 agora que estão entrando para a Polícia Militar, que na parte física já foram aprovados também. E, né, na minha parte, cara, aqui tem o seu filho, né, que Sim, trabalha comigo já há quantos anos? já tem 3 anos a gente veio, te saiu um tempo, infelizmente nesse tempo ocorreu uma lesão grave, né, de tendão patelar, mas que graças a Deus já passou, foram 5 meses muito complicados, de ver ele muito triste, mas agora está 100%, está treinando o campo, futsal, faz o personal, faz a natação, não sente mais dores, graças a Deus, e a casa do atleta, né? E é isso, cara. Vamos por mais. Se você quer conhecer o nosso trabalho, conhecer a nossa equipe, assim como os outros atletas, 50 atletas aqui que nós. E eu falo, quando eu falo atleta, não é só o atuante da prática de alguma modalidade. A gente tem aqui, hoje, adultos, né, outras pessoas que se cuidam. Então a gente chama também essas pessoas de atleta, né, para ser saudável no seu dia a dia, no seu trabalho, né, dentro de casa, para ser uma pessoa não ser aquela pessoa sedentária, cuidar da sua saúde. Hoje em dia está em alta isso na internet, né? A preparação até para o seu dia a dia de trabalho normal. Sim, sim. Muita gente, como eu, sofre de dores na coluna, então a prática de exercício, de você estruturar o seu corpo para aquela carga de trabalho, está se tornando cada vez mais providencial, né, na vida do ser humano. Eu tenho um amigão meu de infância, que ele chegou há 4 anos aqui atrás com fortes dores na coluna lombar, né? Andava de cinto, cara com 30 e... Hoje ele tá com 40, tinha 36 anos, andava com a cinta, é um cara grandão, quase 2 metros de altura, e que hoje o cara tá correndo, salta, pula, trabalha com altas cargas,
Mas tudo é um processo. Tudo é um processo e se você souber, né, respeitar esse processo, as coisas tendem a ter bons resultados, né? A ter vitória, a ter êxito no que nós estamos fazendo. Tá certo. E é isso, pô, cara, eu te agradeço por Tamo por junto. esse bate-papo. É um prazer estar aqui com você no dia a dia, saber que tudo que você falou é verídico, não tem historinha para ganhar like no Instagram. Eu estou aqui com meu filho e vejo seu carinho, sua dedicação com todos os atletas, para que realmente todos tenham a sua reabilitação e todos alcancem a alta performance. Mais uma vez, a gente faz um convite a você, pai, a você, atleta, que quer fazer a manutenção do seu corpo para a temporada, que são diversos jogos, que quer alcançar melhorias físicas para alcançar o alto rendimento. A gente convida você a vir fazer uma aula experimental, conversar um pouquinho com esse cara fenomenal aqui e trazer seu filho para a casa do atleta. Só vem. Vem.